a todos. É uma alegria a gente poder recomeçar aqui com o Evangelho presencial, né? Se a gente olhar para trás, até agora são 2 anos e meio de pandemia, né? Talvez se a gente pensasse naquela época, né, que a gente teria ainda 2 anos e meio pela frente com uma série de restrições, talvez a gente até desanimasse naquele momento, né? Então as coisas são feitas paulatinamente, a gente vai conseguindo se fortalecer passo a passo e assim a gente vai construindo a nossa trajetória no meio desses intempéries todos, né? Então, a gente está fazendo pela primeira vez algo simultâneo. Enquanto a gente está aqui presencialmente, nós temos aqui os nossos queridos amigos que estão entrando pelo grupo do Facebook, né? Por que isso, né? Porque a gente se acostumou também com as lives, né? A gente se acostumou no ponto de vista de que a rotina da gente se encaixou com essa necessidade da gente ter algo ao vivo também, para a gente escutar, para a gente participar, enfim. Então, a gente vai manter essa estrutura de simultaneidade, até porque tem muita gente no grupo do Facebook que não é de Campinas, tem gente de todo o Brasil, tem gente inclusive do exterior que participa, brasileiros que estão fora do Brasil. E a gente não quer deixar de ter vamos dizer assim, esse alimento de todos nós, né? Que é a reflexão sobre o Evangelho, né? Então, numa manhã tão bonita quanto essa, para a gente reviver aí essa reflexão presencial, no meio desse jardim tão maravilhoso que a gente tem nessa casa, sentindo a presença de vocês, pessoas tão queridas e tão cheias de energia por esta casa também, sentindo mais presencialmente essa espiritualidade que está com a gente hoje, essa espiritualidade que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, essa espiritualidade que nos ampara, inclusive nas lives. É muito legal a gente perceber a presença deles mais fortemente nesse lugar tão maravilhoso que é a nossa casa. Então nós vamos agradecer a Jesus por tudo que temos recebido, por todo o amparo, por toda a força, por toda a luz que ilumina os nossos passos, para que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecido. Saímos daqui hoje mais conectados com Jesus e que a gente possa passar isso para todos aqueles que estão conosco no Facebook hoje. Que assim seja. Muito bem, hoje nós trouxemos aqui uma reflexão do capítulo 12 e é muito legal pedir para vocês que vocês possam participar também, né? Porque a reflexão ganha muito com essa troca, né? A gente sempre sentiu falta de uma troca mais efetiva quando a gente estava só nas lives. Então, se a gente puser essa prática de novo, né, que é essa troca, que é essa reflexão compartilhada, vai ser muito legal, né? Então, conto aí com a participação de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, no item 1. O capítulo é Amai os vossos inimigos e o item 1 é pagar o mal com o bem. Então isso é o que nós vamos falar hoje, é o que nós vamos refletir hoje, né? E eu vou ler um trechinho aqui para a gente começar a nossa reflexão. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais o filho de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo
que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Dito isso por Jesus e trazido por Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Então, primeiro vamos pensar o que significa a palavra inimigo. Aquele que não é amigo. Mas o que está nessa raiz dessa palavra? Que a gente fala que é a raiz latina chamada amicus, é aquele que nós gostamos, é aquele que nós amamos. Então amigo tem essa conotação, né? Daqueles que nos faz bem, que a gente gosta de estar, que a gente ama. E o inimigo é o contrário disso, né? Aquele que a gente não gosta e aquilo que a gente não ama, né? Então, por isso é essa palavra de Jesus, para que a gente possa amar aquele que nós não amamos ainda. E aí ele começa falando assim: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. É interessante essa frase porque naquela época de Jesus, muitos dos ensinos para todo o povo, para o povo comum, era através da palavra. Então iam para o Sinédrio e lá falavam as leis, embora muitas pessoas não a conhecessem ela escrita, não tinham acesso, não tinham livros na época, né? Eram aqueles pergaminhos que ficavam com os doutores da lei, e eles repassavam essa questão para todos aqueles que estavam ali, né? Então quando ele fala, ouviste o que foi dito, né? Era por isso, porque ele estava ali falando de uma prática que era comum naquela época. E de fato, em Levíticos, tinha essa afirmação, que era uma afirmação que protegia o povo, que dizia que era para que eles pudessem ter nenhuma dissensão com os seus irmãos, e para que combatessem todos os inimigos, para que não deixassem os inimigos do povo, os inimigos da religião, né, terem algum tipo de sucesso contra eles. Então é por isso que ele falava que isso era uma prática para aquele povo que o escutava ali, né? E de fato, né, ele faz ali uma transição entre aquilo que era muito provavelmente necessário naquela ocasião, que era para a gente poder, né, se fechar ali para proteger o povo que estava em transição também, para achar o seu próprio espaço, o seu próprio lugar. Então Moisés fazia essa construção de lei até para uma autoproteção do seu povo. Então ali era a transição. Jesus estava dizendo, olha, né, na segunda revelação, né, olha, mudou, não é mais assim, gente. Agora nós temos que fazer diferente. Nós temos que realmente fazer o bem àqueles que nos odeiam, e nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É uma tarefa difícil, né? Uma tarefa bem complicada para nós, né? E por que será que é tão difícil a gente fazer isso? Ele não está pedindo, como Kardec depois esclarece nos itens posteriores, ele não está pedindo para a gente ter com ele o mesmo afeto que nós temos com os amigos. Ele não está pedindo para nós, para a gente chamar essas pessoas para dentro da nossa casa, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos caluniam, né? Para chamar eles para casa, para oferecer um jantar para eles, porque a gente gosta deles. Ele não está nem pedindo isso. Ele está pedindo coisas difíceis, mas possíveis, né? Né, Anete? Nós temos dificuldade, sim, de fazer isso, é óbvio que temos. Mas ele está dizendo para a gente fazer uma prece para aqueles que muitas vezes atravessam o nosso caminho com muitas dificuldades, né? Ele não está pedindo nada que a gente não possa fazer, embora seja difícil, né? Então, esse pedido que ele faz é um pedido que a gente precisa considerar no nosso dia a dia. Aliás, nós temos inimigos?
Nós temos inimigos? Quem acha que nós temos inimigos? Não tem não, né, Nathan? Nathan não tem inimigo, né? Não tem inimigo. O que é o inimigo? Aquele que não gosta da gente, pela raiz da palavra. Aquele que não gosta, aquele que não ama. Será que todos nós só conhecemos pessoas que gostam da gente? É difícil, né? É difícil. Até Chico, né? Até Chico Xavier. Tinha gente que não gostava dele, né? Então, assim, a gente precisa conviver com isso, né? A gente precisa trabalhar essa questão na vida da gente, né? Ele diz assim, aí ele continua, né? Fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus. Ué, nós não somos? Não entendi isso. A fim de que sejais os filhos do nosso Pai que está no céu. E aí ele complementa, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e o injusto. Ah, entendi. O que ele está querendo destacar com esse negócio? Que a gente tem que se conscientizar de que nós somos os filhos tão amados pelo Pai quanto aqueles que nós odiamos, em relação àqueles que nos fazem mal, que nos caluniam, que nos perseguem, que usam de maledicência contra nós, que todas as oportunidades possíveis são pessoas que tentam nos derrubar emocionalmente, mentalmente. Encarnados e desencarnados, né? Não podemos esquecer, porque nós todos filhos do Criador, né? Então, quando a gente percebe um clima, um ambiente, uma pessoa difícil, o que ele está sugerindo para a gente? Que a gente possa olhar para essa pessoa com um olhar de irmão, com o olhar daquele que vem do mesmo Pai, do mesmo Criador. É difícil, não é? Mas é algo que Jesus chama a atenção para a gente, para que a gente possa entender que todo aquele que nós recriminamos um dia está fazendo exatamente o que nós já fizemos em alguma ocasião passada. Aquele que nós recriminamos é algo que nós já fizemos a ser recriminado por outro. Então, esse processo, a gente começa a pensar quanta oportunidade nós temos de reverter dentro de nós aquele sentimento adoecido que nós carregamos em nós. Quando a gente se depara com alguém que nós não gostamos e que faz o mal para a gente precisa perceber que aquela pessoa é tão imperfeita quanto eu. Ela só tem um gênero de imperfeição, talvez, que não seja o mesmo, eventualmente. Porque muitas vezes a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem na gente. Então, se aquela pessoa tem algum traço de exacerbação de orgulho, a gente tem também um reconhecimento disso, porque nós também carregamos esse orgulho em nós. Então, quando Jesus nos traz essa observação, para que a gente, ao orar por aqueles, ao fazer o bem e ao orar por aqueles que nós não gostamos, que nós nos sintamos como o filho desse Pai, o filho desse Deus, o filho desse Criador, que faz chover sobre os maus e sobre os bons. E aí ele continua assim: porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Qual é a recompensa que ele está dizendo? Qual é a recompensa que nós buscamos? Qual é a recompensa que nós temos com a nossa existência atual? Evolução espiritual, o progresso, o passo na direção de Jesus, né? O passo que a gente dá na correção de uma pequena imperfeição,
Não temos a ilusão, nós espíritas, não temos a ilusão de que faremos uma evolução numa única encarnação. Nós não estamos nesse ponto, né? Às vezes, não, mas pode, Paulo, olha que beleza. Não, Paulo já era um ser com muitos atributos espirituais, que ele realmente trouxe uma chavinha só que transformou. Mas nós não, nós somos seres ainda em evolução, somos seres imperfeitos ainda. Mas vamos lá, vamos buscar essa progressão desses sentimentos que a gente traz com a gente. E aí ele fala, né? Os publicanos não fazem também. Por que ele fala isso naquela ocasião ali? Os publicanos não fazem também? Os publicanos eram os judeus coletores de impostos. Eram aqueles que incomodavam, imagina. Era alguém que trabalhava, né? Pelos romanos, né? E que tinha a obrigação de recuperar, tirar dinheiro daqueles que trabalhavam como imposto para dar ao império. Então o coletor de impostos era muito mal visto, assim como Zaqueu, se todos devem conhecer a história de Zaqueu, né? Então, quando ele coloca o publicano não fazem, é porque ele estava usando uma metáfora ali que era para trazer essas pessoas para o mundo delas ali naquele momento, para dizer, olha, vocês recriminam tanto o publicano, porque o publicano é uma pessoa, né, reprovável no ponto de vista de vocês, mas ele, fazendo isso, vocês estão fazendo exatamente o mesmo que vocês reprovam. Então é preciso mudar a forma de enxergar as coisas. Era isso que Jesus estava trazendo, né? E eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E o que ele está dizendo com isso? Os escribas e os fariseus, doutores da lei, aqueles que pregavam no sinédrio na época, eram pessoas que tinham uma moral teórica, aqueles que expunham naquela ocasião, né, tudo o que você devia fazer, mas nem sempre era algo que era feito por si mesmo. Então o que ele estava querendo conclamar aquelas pessoas era sair da teoria para a prática, deixar de ter aquela ação teórica, entre aspas, para uma ação efetiva, para que pudesse então buscar esses elementos de transformação, para alcançar o reino de Deus. Aí de novo, o que ele dizia com o reino de Deus? O que é a construção do reino de Deus em nós? Alguém pode dizer o que é a construção do reino de Deus? Aqui já tem mais. Na internet tem delay. Então às vezes você falava, né, Ana? A gente fala, mas as pessoas escutam 2 minutos depois, 1 minuto depois, você já está em outro assunto, aí você volta. Aqui não. A construção do amor. A construção do amor. Né? Nascer de novo também. Nascer de novo para Como poder... Como Deus nos falou, como aí. eu, velho, posso nascer de novo. É isso aí. E como Paulo disse também, né? Paulo disse, fazei morrer o homem velho para poder nascer o homem novo dentro da gente, né? É essa construção, né? É a construção. E é uma construção árdua, difícil. E o Espiritismo é a transição para isso. É a transição, é o elemento transformador que a gente pode pegar, né? Mas foi bom você falar isso, porque é só no Espiritismo que nós vamos conseguir a evolução? Não é só. Ajuda muito. Eu diria para vocês que se eu talvez não tivesse conhecido a doutrina espírita, olha, eu estaria uns passinhos para trás. E olha, a Simone já me olhou e falou assim, olha que o Espiritismo fez milagre, né, meu? Então, se eu tivesse não conhecido essa doutrina, muito provavelmente eu teria uns passinhos para trás. Mas tem muita gente de outras religiões, né, que são pessoas maravilhosas, boníssimas, e que fazem muito o bem. E aí, fora da caridade, não há salvação, né? Não é mesmo o ateu. Até mesmo ateu, perfeito. Até mesmo ateu, né? Então, é aquilo que Chico falava, né? Se falasse que fora do espiritismo não há salvação, né, ele não seria espírita, né? Então, fora da caridade não há salvação. É o que a gente precisa buscar, né? E essa caridade, essa ação no bem, é a construção do reino de Deus em cada um de nós.
Então, caridade é a aceitação do próximo. Caridade, aceitação do próximo, né? A Carla aqui no grupo colocou reforma íntima. Reforma íntima, exatamente. Reforma íntima, né? Nós temos um grau de exigência tão alto, às vezes, que nós queremos que as pessoas sejam perfeitas e nos aceitem e nos do jeito que somos. Nós somos os certos. De repente estamos totalmente errados em não partilhar, em não... É isso mesmo. E essa caridade, né? Essa caridade, essa ação no bem, é uma ação do quê? Uma ação cotidiana. Ela não é uma ação com hora marcada. A ação no bem não é quando eu venho voluntariamente cuidar do jardim, não é só, é também, né? É também, mas não é só isso. Não é quando eu venho fazer ministrar um curso da doutrina, quando eu venho trabalhar no passe, é também, mas não é só. Então a gente coloca assim o horário marcado, eu não tenho tempo, eu queria muito fazer coisas boas, mas eu não tenho tempo para fazer, porque eu trabalho muito, porque minha vida é um caos. Só que aí a gente precisa olhar que a gente tem condições de fazer no dia a dia, na nossa casa, no nosso prédio, no nosso condomínio, na nossa rua, no nosso trabalho. A gente pode fazer. E de que maneira? Uma escuta. Não precisa falar nada, só escuta. Um sorriso para aquela pessoa que às vezes está precisando de um afago, né? Uma atenção. Isso é ação no bem. E muitas vezes a gente foca, por exemplo, numa ação. Eu faço uma ação no bem dentro da casa espírita ou na rua, com as pessoas moradoras de rua, mas eu chego em casa e não consigo ter uma ação no bem da minha família. Isso é construção. Isso não é mágica, não é porque a gente sabe que Jesus disse isso, que todos nós vamos sair, depois de ler e refletir sobre isso, nós agora seremos pessoas amorosas. Não funciona assim. A gente vai fazendo construções, a gente vai modificando pequenos atos com muita lucidez, porque a gente só consegue transformar algo que a gente conheça dentro de nós. A gente não consegue mudar aquilo que não sabemos que precisa mudar. Então é preciso viver a vida de uma maneira lúcida, com a máxima reflexão possível sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes no cotidiano, para que a gente consiga vigiar e orar, perfeitamente. É a forma como a gente precisa estar atento, porque a gente erra sim, todos os dias. A gente faz escolhas equivocadas. A gente pode muito bem perceber previamente qual é o meu passo, o que eu vou falar. Eu vou juntar numa rodinha, vou usar da maledicência, eu evito entrar na rodinha. E aí eu entro na rodinha e começo a ouvir, eu evito colocar gasolina na fogueira. Então é um processo. Mas quem é o nosso inimigo de verdade? Quem é que não nos ama muitas vezes? Nós mesmos. Nós mesmos temos dificuldade de nos aceitar como somos. Temos dificuldade de aceitar esses sentimentos adoecidos que nós trazemos em nós. Esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, essa arrogância, porque sim, momentos da nossa vida nós somos arrogantes, sim. Mas a gente às vezes nem se dá conta disso. Por que eu não aceito alguma coisa que o outro fale para mim? Alguém vem chamar minha atenção, vai dizer, olha, o que você está fazendo não está legal.
A gente aceita isso. É difícil, não é? É difícil, mesmo que a gente ame a outra pessoa, mesmo que ela não seja o nosso inimigo, mas ouvir uma crítica é difícil. Então, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de exercitar isso, vamos começar pela crítica, né? Chico dizia que era muito mais contributiva a ação daqueles inimigos, das pessoas que não gostavam dele, do que dos amigos. Porque os amigos era só alegria, era só reafirmação, é isso aí, tá tudo certo, vamos em frente. E outros vinham com uma ação de colocar uma crítica para aquela pessoa, para ele ou para qualquer um de nós, e aquilo, ele falava o seguinte: essa crítica faz sentido? O que o outro pensa, o que o outro disse é verdade? Fazendo uma ação muito íntima para nós. Se for, que bom, é um alerta, vou fazer. Ah, mas não é, ele não sabe o que acontece na minha vida para me julgar. Então não tem problema. Se ele não sabe o que ele está dizendo, não posso reagir com relação a isso. Então, é uma ação para a gente pensar, só para a gente começar ali a aquecer essa mente, né? Alguém gosta de ser criticado? É difícil, né? Vamos para outra relação. Como é que eu vou conseguir amar o inimigo, o outro, o próximo, se eu não consigo trazer isso dentro de mim? Vou dar um exemplo, perdão. Se eu não consigo, e a gente já fez escolhas, acredito que todos nós já tenhamos feito escolhas equivocadas na vida, nas suas mais variáveis dimensões. A gente já se perdoou sobre essas questões que a gente fez? Sobre esses atos ou sobre essas escolhas que nós cometemos? Se a gente já se perdoou sobre isso, se ninguém aqui traz nenhuma culpa sendo cultivada, ótimo. É um processo importante do amadurecimento do perdão dentro de nós. Porque o perdão definitivamente não é um simples esquecimento, é um esquecimento verdadeiro. O perdão é quando você fala sobre aquela atitude que você cometeu, aquilo já não te dói por dentro. Ou o que o outro fez com você, aquilo já não tem repercussão íntima. Já está resolvido. Então é um processo de construção desse perdão. Porque eu só consigo, se eu tiver zerado de culpa, zerado de dor sobre algo que eu já fiz ou que eu cometi, zerado no sentido de resolvido, eu estou resolvido, eu estou apto para perdoar o outro. Estou apto para construir o perdão pela atitude do outro. Mas eu tenho que combater esse inimigo aqui. Eu tenho que combater aquele inimigo que muitas vezes nos espeta. E diz assim: você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Não está resolvido dentro de nós. E aquilo vem à tona toda hora, aquilo volta, aquilo vem. E a gente precisa se libertar disso, porque a gente precisa andar para frente. A gente precisa conviver com as nossas escolhas. E se elas não forem as escolhas corretas, a consciência apontará. E essa consciência vai fazer com que a gente faça um outro movimento de reparação. E esse movimento de reparação, ele não tem fim. Ele pode ocorrer nessa existência, nas existências posteriores, mas ela ocorrerá. Porque a lei, ela é imutável.
A lei da progressão do Espírito. A lei de ação e reação, que é a lei de Deus, é a lei generosa do Pai, que faz com que a gente possa progredir. Porque a gente vai experienciar novas questões que vão fazer dentro de nós mudar o nosso foco. É hoje, é amanhã, é na próxima vida, é em qualquer circunstância da existência espiritual. Então é preciso a gente olhar com atenção tudo aquilo que a gente vem construindo, para que a gente possa dar passos adiante. Porque aquele que convive com a culpa, convive com o passado, vive o passado. Ele não está vivendo o presente. Então é preciso fazer esse movimento de libertação, para que a gente possa seguir a nossa existência com novos aprendizados. A mágoa. A mágoa é outra situação difícil da gente. A mágoa nos tira do eixo. Mágoa com pessoas que a gente ama, e a mágoa com pessoas que a gente nem ama tanto assim, e até aqueles que não amamos nem um pouco. A mágoa é um processo de construção íntima também, porque a gente se magoa porque a gente espera mais do que o outro pode dar. Então os sentimentos ficam adoecidos. E o que acontece? Nós espíritas sabemos. O que acontece quando o nosso pensamento está com muita negatividade, com sentimentos muito fortes e adoecidos? O que acontece conosco? Acontece o adoecimento. E por que adoecemos? Porque nós sabemos, espíritas, que o processo que nós recebemos do fluido cósmico universal, no processo do fluido vital, que nós viemos trabalhar aqui no passe, quando a gente vem tomar o passe, né? A gente não vem aqui fazer a desobstrução dos centros de força, para que os fluidos possam seguir adiante todo o seu processo de vitalização do corpo. O que acontece? Quando nós impregnamos, principalmente pelo coronário, todo o aspecto mental negativo, né? As partículas negativas dos sentimentos adoecidos, o que acontece? Isso vai sendo distribuído por todo o nosso corpo e vai adensando os centros de força. E os centros de força vão deixando de fazer a sua função de usinar todo aquele fluido vital por todos os plexos. E nós então vamos nos sentir muito mal com isso. Nós nos sentimos mal com aquilo que nós produzimos nós mesmos. Não é verdade? Quem é que gosta de ficar magoado? Quem é que gosta de sentir culpa? Ninguém. Porque o sentimento é ruim. Porque é algo que é difícil dentro de nós. Produz muitas coisas ruins dentro de nós. Nada funciona bem. Então é preciso prestar atenção nisso. E outro aspecto muito importante: quem é que sente? Somos nós. O sentimento nos pertence. Ninguém muda o sentimento do outro. O sentimento é produzido por nós. Então esse é um outro processo muito relevante na nossa vida, que é o processo da terceirização de responsabilidade. Nós colocamos a responsabilidade sobre a nossa felicidade no outro, sobre o nosso bem-estar no outro. Então a gente tem esse costume. Por que eu tenho esse costume de terceirizar? Simples. Porque é mais fácil. A gente não julga o tempo todo um ao outro. A gente não olha e fala assim: não deveria ter feito desse jeito, não deveria agir dessa forma. Eu, se fosse no seu lugar, não faria desse jeito. Não é mais fácil? Bem mais fácil. Então a gente precisa aproveitar essa dica de Jesus para que a gente possa olhar para a gente, para que não tenhamos mais inimigos,
né? No sentido, porque inimigo a gente pensa assim, né? Ah, aquele que me persegue ali, que quer me ver no chão. Os visíveis talvez a gente não tenha, mas os invisíveis pode ser que se afeiçoem com os nossos padrões vibratórios e queiram nos ver assim. Então é preciso talvez prestar atenção no que Jesus está dizendo e começar a mudar um pouco essa estrutura mental que a gente leva no dia a dia. Porque sim, todos nós cometemos alguns equívocos. Talvez todos os dias, nem percebamos. E aí, quando alguém comete um equívoco do nosso lado, a gente quer assim, acabar. Que absurdo. Tem que acabar com essa história. É algo mais fácil. Agora, já pensamos se a espiritualidade benfeitora fizesse isso com a gente? Cometeu um erro, cara, chega, não dá mais. Já pensou se o nosso guardião diz assim, já falei tantas vezes para você, chega, eu quero desistir de você, não quero mais saber de você, tchau, vou procurar outro que seja mais bonzinho. Não ia dar certo. Então a gente pode se inspirar nisso, a gente pode se inspirar naqueles que estão do nosso lado o tempo todo, que não arredam o pé, por mais equívocos que nós cometamos na nossa vida, que a gente possa perceber que o que temos que fazer com relação ao outro é o que fazem conosco. Eu sei que é difícil, realmente, eu sei, é difícil, mas a gente precisa se conscientizar. Começamos a trazer isso de uma maneira, muito verdadeira a partir de Jesus, É interessante deixar um caso assim, essa semana, porque essas coisas mais recentes a gente pensa, imaginemos que nós estejamos dentro do nosso ambiente de trabalho e tem uma pessoa no nosso ambiente de trabalho que é uma pessoa que a gente percebe que não contribui em nada, que só desagrega, e aquilo ali é comentado por outras pessoas, nossa, aquele fulano, beltrano, aí de repente você escuta do seu chefe assim, vou promover o fulano, ele é muito bom. E o que nós fazemos diante dessa afirmação? Podemos dizer, você está louco? Não pode fazer isso. Imagina, você vai premiar uma pessoa que não merece. E eu estou dizendo, eu julguei que aquele não merece. Ou você não fala nada, mas vou contar para todo mundo que eu acabei de saber, que ninguém sabe ainda, e vou dizer assim, você não acredita no que eu ouvi. Sabe, o fulano vai ser promovido. Não acredito, é aquela coisa. É uma opção também. E é interessante que quando você escuta e não faz nada, você está num processo de reflexão. Vai dizer assim, se eu falar alguma coisa, eu vou contribuir negativamente com o ambiente. Se eu falar alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou o dono da empresa. Tem total, assim como ele me contratou, pode contratar quem ele quiser, mesmo que eu não goste. Ele pode promover quem ele quiser, mesmo que eu não goste. Então o processo de reflexão leva a essas questões para que você não se atrapalhe, para que você não crie mais inimizades do que eventualmente você tenha. Então um exemplo, Então, eu vejo que isso é uma construção. Certamente, algum tempo atrás, eu escutaria uma coisa dessa. Primeiro que eu falaria, você está louco? Segundo, eu falaria isso. Não fala nada, mas vou dizer para todo mundo, aquele fulano. Não falo nada. Eu não tenho o que dizer. Tenho só que cumprimentar o rapaz que será promovido.
para que ele siga cada vez mais a sua trajetória, sem me incomodar com a minha. Então é um exercício, mas é difícil mesmo. Tem algum comentário aí? Tem vários. Tem vários? Tem vários. Você quer ler? Quer que eu leia? Pode ser. A Nájila comenta: a misericórdia, quando presente nas ações humanas, flexibiliza a mente para a solidariedade e o compartilhamento de forças necessárias para vencer os embates da vida. Ter misericórdia é ocupar o lugar do divino na condução dos destinos alheios. A vida flui na direção do amor, do bem e da paz. É isso aí. Termos misericórdia, principalmente porque aprendemos que os outros têm conosco, né? A espiritualidade maior. A Cristina Pietro fala: é difícil aceitar a imperfeição. Muito, muito difícil. Com certeza é. A Fátima reforça o que você já havia comentado: não podemos esquecer jamais que o que incomoda no outro é o que precisamos melhorar em nós. É isso mesmo. Perfeito. Tem muitos agradecendo, dizendo que a Lunava fala: que maravilha presencial e virtual, obrigada de coração. Esperamos a Lunava um dia desse aqui. É isso. E a Maria Tereza colocou que a crítica nos desperta. Deveria sempre nos despertar, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A crítica é algo que a gente precisa ouvir e fazer um balanço dela intimamente, né? Aprender isso, né? Porque isso é um processo difícil mesmo. Porque o que impede a gente receber a crítica? Qual é o impeditivo dela? Aceitar bem? O nosso orgulho, né? Aquilo que é difícil mesmo, porque quem é você para vir falar isso para mim? Essa é a primeira coisa que vem, né? Quem é você para falar isso que você está colocando? Então esse é o primeiro embate que a gente tem, né? Porque a gente acha que ninguém pode contribuir com nada, que tudo aquilo que eu tenho feito é o melhor, mas na verdade tudo aquilo que a gente faz é o possível que nós fazemos, é o possível, né? Às vezes a crítica é o nosso processo de despertar, né? Às vezes é isso ela mesmo. é necessária porque ela que acaba mexendo em alguma coisa dentro da gente. A gente pode até não aceitar ali não aceitar de primeiro. de pronto, né? Mas a gente começa a refletir sobre ela e ver, será que eu estou errando mesmo? Não é possível. Aí comenta com outro, e assim a gente vai fazendo nossa construção sobre a crítica, né? Ricardo, se você permite, a crítica tem uma relação profunda com o orgulho, né? E quantas vezes nós não criticamos porque achamos que sabemos fazer aquilo melhor, mesmo que a intenção seja boa, e de repente a gente magoa a pessoa cheio de boas intenções e cria um clima, né, ruim, às vezes até com repercussão maior por falta de comunicação e esclarecimento, né? Mas o orgulho ele está sempre voltado contra qualquer situação, contra todas as partes. É aquele que tem dificuldade de aceitar a crítica e aquele que está criticando porque vê ali, mesmo que cheio de boas intenções, a oportunidade de melhorar, né? Sim. Eu acho que assim, a maior oportunidade da gente realmente é que a gente às vezes fala assim, né? Cara, ele nem sabe o que está falando, né? Ele nem sabe o que ele está fazendo, ele nem sabe o que, né? Então você, muitas vezes, ao invés de tentar compreender aquela situação, ou aquela pessoa, a gente já traz um julgamento assim, acabou, não tem conversa, tá errado e pronto, né? Porque a gente não consegue ter espaço para nós mesmos, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa ouvir. Por que você tomou essa decisão? Por que você fez dessa forma? Você parou para pensar que ao tomar essa decisão você deveria ter considerado outras situações que você talvez não tenha considerado? Faz sentido para você? Ah, é verdade e tal. Mas o que a gente faz? Cara, você é doido? Você é louco? Como é que você faz um negócio desse? Né? Por quê? Porque talvez a gente não tenha nem espaço, a gente não dá espaço para nós mesmos, quanto mais para o outro. Quantas vezes a gente não quer nem pensar naquilo que está sendo produzido por nós? E a gente já começa a dar uma justificativa, né? A gente responde tentando justificar o comentário, a crítica da outra pessoa. Exatamente.
Então muitas vezes a gente não está nem escutando quem nós estamos gritando dentro da gente. E a gente precisa parar. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Muito importante. A doutrina nos traz isso. Indulgência. Indulgência consigo mesmo, com o outro. Né? É isso mesmo. Então esse processo é um processo construtivo, é um processo que a gente tem que estar atento. Mas olha, dentro da casa espírita é um manancial maravilhoso para a gente trabalhar isso. Maravilhoso. Por quê? Porque dentro da casa espírita não temos hierarquia, não existe hierarquia no ponto de vista formal. Existem voluntários. Voluntários que têm um papel de coordenação, tem voluntários no papel da diretoria, voluntários no papel da coordenação, voluntários. Tudo voluntário. Você não demite um voluntário. Você não demite numa empresa. Não é? Se aqui fosse uma empresa, você demitiu o voluntário. Mas por que é bom não demitir o voluntário? Porque a gente vai ter que aprender com isso. Seria legal o amor. Legal o amor. Fazer uma prática do amor. Exatamente. Seria a frontaria o amor. Exatamente. Né? Essa aceitação do outro. Né? As diferenças. As diferenças. É muito relevante isso. Né? Então, quando a gente está na casa espírita, a gente até brinca, né? Até espíritos mesmo falam, né? Que é o lugar onde a gente tem que ter maior atenção, depois da família, primeiro a família, depois aqui no sentido de olhar a convivência com todos nós, com a consciência de sentimentos adoecidos que temos. Então, se todos nós ainda temos sentimentos adoecidos, todos nós ainda somos adoecidos. Só lembrando, irmão, que a diferença com o inimigo não termina aqui. Se você não resolver aqui, continuará lá no plano. Isso. Só adia, né? Exatamente. Só adia. Estamos É isso aqui mesmo. espiando. É isso mesmo. Só a diferença é que tudo isso que a gente está falando também vale para os espíritos desencarnados. Desencarnados entre desencarnados e desencarnados com encarnados. Além de encarnados com encarnados. Né? Então, assim, o processo ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Né? Então, a ideia é que a gente possa construir conscientemente as nossas relações para que a gente possa, aos pouquinhos, ir praticando aquilo que Jesus trouxe para nós. Como essa prática, por exemplo. Alguém que me incomoda, vou fazer uma prece por esse alguém, para que esse alguém possa receber fluidos que contribuam para uma revisão dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E assim a gente vai tentando dar um passinho de cada vez com relação a esse irmão, ou a esses irmãos que convivem conosco. Irmãos desencarnados, a gente obviamente tem os trabalhos da casa que são maravilhosos, de captação, né? Mas nós podemos, fazer a nossa parte com esses irmãos também. Mesmo que não sejamos médiuns exacerbados, médiuns ativos, mas a própria mediunidade da inspiração, da intuição, podem fazer com que a gente converse com esses espíritos que muitas vezes nós sentimos a presença. Quando a gente está percebendo que existe uma série de contribuições negativas no nosso pensamento, a gente então pode buscar essa visão de que eu faço uma prece por ele, eu faço uma prece por esse irmão que a gente percebe que tem uma dificuldade que nos aproxima, então eu ajudo também esse irmão a fazer uma construção a partir da minha reflexão. Então esses processos, eles são muito... Sim, diga. Ao fazer essa prece, estaremos fazendo primeiro para nós mesmos. Perfeito. Quando a gente faz a prece, o que acontece com a gente? Se a nossa vibração não está boa, se a nossa frequência vibratória não está boa, quando a gente faz uma prece, ela fica alta. Fica alta, então ela atinge mais a espiritualidade benfeitora. Ao encontrar, às vezes a nossa frequência vibratória está baixa e a gente percebe que isso dá vazão a pensamentos que vão se encontrar com o nosso. Mas quando você faz uma prece, essa frequência ela fica alta e atinge mais
a espiritualidade benfeitora. E isso também, a primeira coisa que faz é a gente se reenergizar, a gente se reequilibrar com essa prece, né? O sentimento ruim, é preciso ser liberto desse sentimento ruim que a gente às vezes tem, porque ele é um causador de danos para nós. Então aquele que produz uma mágoa, que eu estou magoado com o outro, eu não perdoo o outro, ele está trazendo sérias consequências para si mesmo. Então por isso a importância do amar ao próximo nesse sentido, né? Que a gente vai, ao amar o próximo, a gente está num processo íntimo de transformação dessas energias ruins que a gente alimenta. Então é importante que a gente consiga fazer, né, esse esforço, né, de transformação dentro da gente. Tem um trecho que eu queria só compartilhar com vocês. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, editora Boa Nova, capítulo 32. Ele fala assim, o título é Tolerância e Coerência, é o que Emmanuel fala. Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Olha que interessante, né? Emmanuel é demais, né? Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Ou seja, uma mão dupla, né? Ida e volta. Nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem corroídos pela displicência sistemática patrocinando a desordem, né? Quer dizer, se eu não estou nem aí porque eu tenho falado, porque eu tenho dito, porque eu tenho pensado, eu vou simplesmente com essa displicência trazer uma desordem íntima, além de uma desordem na minha convivência. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através de seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo, e de lealdade, sem arrogância. É aquilo que a gente sempre fala, né? Jesus ensinou pelas atitudes dele, né? Só foram reproduzidas pelos evangelistas, né? Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava pouco a pouco para a esfera dos adversários que lhe combatiam a mensagem renovadora. A pretexto de amar os inimigos, ser-lhe-ia lícito afastá-lo de pequena comunidade a fim de preservá-la, mas preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se torne possível. Ele podia afastar Judas, ele não afastou. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. É interessante, né? Todas as ocasiões em que travaram doutores da lei com Jesus, o objetivo dos doutores da lei era que ele caísse em contradição com a lei. E ele jamais foi pego, porque ele estava na lei. Isso é que é legal, né? A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender, em matéria de orientação espiritual, com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas, quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. Então ele agia como essa demonstração de amor. Certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio, agia inconsiderado. A pretexto de amar os inimigos, não lhe seria difícil recorrer à justiça de instância mais elevada, mas preferiu aguentar-lhe a sentença iníqua, ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas, né? E aí eu lembro dessa evasiva que ele passou, né, muito claramente nesse momento. O que ele podia dizer para Pilatos? Pilatos, você não vê que você está condenando uma pessoa que só faz o bem? Que loucura que você está fazendo comigo? Você não tem condições de fazer isso comigo. Ele podia dizer uma série de coisas, né? Quer dizer, se ele fosse um de nós. Então ele considerava esse amor, né? Percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava. A pretexto de amar os inimigos,
era perfeitamente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, que eu acabei de falar, né? Pedindo a comiseração pública. Gente, eu só fiz o bem, eu ressuscitei os mortos, né? Você viu Lázaro? Chama Lázaro aí, ele vai falar para mim, olha o que eu fiz de bom, olha a multiplicação dos pães numa festa, lembra que eu tive, acabaram os pães, acabou o vinho, né? Ele podia alegar um monte de coisa. Então ele podia fazer isso, né, pedindo a comiseração pública a fim de que se não lhe golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos firam e orar por eles, sem contudo premiar-lhes a leviandade, para que a leviandade não alegue crescimento com o nosso apoio. Olha que interessante que Emmanuel fala, né? Ele não disse que os caras estavam certos ao fazer aquilo, mas também ele não quis, num ato desse, trazer algo que ele não tinha mais, que era o orgulho. Ele não tinha mais orgulho. Jesus já era um ser amoroso completo, ele não era um ser orgulhoso, vaidoso, né? Ele era um ser amoroso. Então isso basta diante da vida eterna que a gente sabe, né? Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol, que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância, e que não há tolerância sem coerência. Então é a contribuição que Emmanuel faz para a gente, para que a gente possa refletir sobre todos os nossos atos, sobre todas as questões que nós trazemos no nosso cotidiano, que muitas vezes nós nem nos damos conta. Ao buscar manifestar um pensamento, ao buscar manifestar uma ação, né, que a gente possa ter uma pequena reflexão prévia, se aquela ação é condizente, é coerente com aquilo que eu quero alcançar na minha vida espiritual. Então acho que essa é a mensagem de Jesus para nós, mensagem de Emmanuel também agora. E eu queria saber se vocês têm alguma questão a falar, alguma questão a contribuir no sentido da reflexão, porque essas reflexões, só para completar, essas reflexões é para trazer o cotidiano do Evangelho na nossa vida, porque o Evangelho às vezes parece distante, a gente lê o Evangelho e fala, nossa, isso não é mais daqui, não é dessa época, da época de Jesus. Não, está aqui, está acontecendo todos os dias. Esse é o objetivo que a gente tem com a reflexão do Evangelho. Então, que a gente possa refletir mesmo, que a gente possa trazer mais elementos aí para a nossa conversa. Na escala da caridade, primeiro item é o perdão. A autodestruição, quando você não perdoa, ao campo da energia, que o irmão colocou muito bem, nós precisamos fazer essa reflexão. É isso mesmo. Porque nós estamos aqui em provas e expiação para exatamente fazer essa prática. Aqui no livre-arbítrio aí, obviamente respeitando isso, mas nós precisamos realmente, se queremos partir daqui, porque nós estamos aqui passando, é uma vida muito curta, e nós precisamos realmente praticar o perdão. Quando nós entramos no campo da energia do perdão, nós mudamos, nós toleramos, nós colocamos toda a autocrítica que foi colocada aqui no lixo, nós mandamos embora e passamos a amar, passamos a ver diferente, porque aí vem tudo, né? E cai tudo também, cai aquele sentido de ver as diferenças, de criticar, de achar que não pode conviver com aquela pessoa. É isso mesmo. Nós estamos aqui para exatamente trabalhar o sentido do perdão, de conviver. Se nós não convivemos na sociedade, na família, nós vamos ter outra reencarnação e conviver com o inimigo, às vezes como o pai, como a avó, como o irmão. E é o que nós convivemos aqui hoje na Terra, que a gente vê todas as indiferenças na autodestruição da família. Porque a gente já veio com esse problema de uma outra reencarnação. Vamos reencarnar, vamos na evolução.
mas a gente vai voltar aqui com as indiferenças. É isso mesmo. É isso aí. A vida é curta, essa vida física é curta, principalmente olhando para a vida plena, para a existência milenar e a vida plena que a gente vai ter sempre, né? Então isso é um processo muito de consciência mesmo, né? O que eu vou fazer para aproveitar essa oportunidade? O primeiro passo é o perdão. É isso aí. Perdão. Eu acho, só porque você está finalizando já, mas é que como você trouxe a figura de Pilatos, né, Emmanuel traz essa lembrança para a gente, né, a gente tem sempre que não se esquecer, né, do quanto a representatividade de Pilatos é importante na nossa vida, né, porque ele nos representa ainda. A gente sabe que Jesus, né, é a lei, é a verdade, né, a gente reconhece tudo que ele fez, tudo que ele falou, mas é difícil, né? Então a gente, na maioria das vezes, age como Pilatos, né? Então é uma reflexão que a gente tem que guardar, porque não é à toa, né? Que essa figura está ali tão bem representada, né? E a gente tem que se perceber ali, né? Como Jesus silencia, né? Porque ele entende que Pilatos não sabia, né? Ele não entendeu a mensagem, assim como a gente está buscando. Entendeu. Mas a gente ainda não entendeu essa mensagem de amor, né? verdade. E Pilatos estava ali representando isso, a ignorância mesmo, né? Por isso que ele lava as mãos e delega aos outros, né, a responsabilidade pelos seus atos. Então eu acho que assim, Pilatos é uma das A representatividade é importante, né? importantes aí na... Tem razão. Tem razão. É isso mesmo. Lembrando que Jesus se apresentou sem advogado. É verdade, é verdade. E nem requereu, como ele falou, aí uma instância superior. Né? Podia ser, né? É isso mesmo. Mais alguém? Tudo certo? Então tá bom. Tem algum comentário final? Não, só agradecer. Tá bom. Então vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, e agradecer a Ti, Jesus, por esta manhã tão generosa para todos nós, essa manhã ensolarada, essa manhã com tanta energia boa. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui presentes novamente. Agradecer a Ti, Jesus, por nossa existência, que muitas vezes trazemos complexidades, trazemos dificuldades, mas precisamos de Tua luz, Jesus, para que possamos entender tudo aquilo que nós vivenciamos, para que possamos compreender e agir dentro de nós, para que haja a transformação que tanto desejamos e que Tu estás sempre nos amparando e apoiando nesse caminho. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muitas energias boas, e que tenhamos também uma semana de muito trabalho, um trabalho íntimo, um trabalho renovador, e que possamos então estar juntos novamente no próximo domingo. E aí a gente avisa para vocês se vai ser presencial ou se vai ser só virtual, de acordo com o teste de hoje, tá bom?